Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 1. Hebreus 13, capítulo 1, onde trataremos sobre o tema Irmãos de verdade vivem amor no templo e no cotidiano. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: o amor fraternal seja contínuo. O amor fraternal seja contínuo. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra e o Teu querer em nosso meio. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Pai, queremos e engrandecemos o Teu santo nome, queremos Te exaltar. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que me importa, Senhor, é ter a Tua palavra reconhecida, é ter a Tua face resplandecida, é ter o Senhor reconhecido em nós. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, a falar aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da oração, através da palavra lida, através da intercessão, através da direção. Nós Te rogamos, Senhor, fala conosco. Continua, Senhor, a palestrar conosco nessa noite. É o que nós Te rogamos e Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, sábado nós estamos estudando sobre esse livro, A Igreja Centrada na Palavra, onde a lição de número 11 dizia: a igreja relaciona-se. Nós estamos vendo e vemos desde o meio do ano passado a respeito deste livro, A Igreja Centrada na Palavra. Nós estamos vendo algumas ações que a igreja realiza e pratica. Dessa vez nós vemos a igreja se relaciona. A igreja vive num relacionamento, não apenas dentro de um templo, mas em sua vida por aí afora. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver a igreja primitiva, como a igreja começou, como a igreja realizava e continuava o crescimento da obra do Senhor. Eles estavam no templo, mas também estavam de casa em casa, no partir do pão. Eu gostaria de pedir para que abrissem Mateus 24, de número 12, onde o próprio Cristo Jesus nos dizendo aos dias que chegariam, e de fato se chegaram, e eu creio que estamos vivendo nestes dias, os dias a qual muitos têm apostatado da fé, muitos têm vivido o amor, não tem vivido mais o amor, mas tem vivido o egoísmo. A palavra do Senhor nos diz assim: e por se multiplicar a maldade ou o pecado, o amor de muitos esfriariam. O Senhor Jesus está em Mateus 24 dizendo e anunciando sobre o início das dores. O Senhor Jesus está dizendo sobre o amor de muitos se esfriariam. Muitas pessoas têm vivido o egocentrismo, têm vivido o amor para si mesmo, têm vivido a vontade para si. O Pai não tem sido nosso, mas tem sido meu, tem sido seu. Pessoas têm vivido um amor fingido, um amor não fraterno, um amor não ágape. Pessoas têm vivido um amor dentro da igreja. Dentro da igreja nos abraçamos, dentro da igreja sorrimos um pelo outro, mas às vezes pelas esquinas e pelas ruas passamos pelo outro, pisamos até no pé, mas fingimos ou não vemos aqueles que dizemos amar e ser nossos irmãos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos advertiu há anos e anos atrás que isso aconteceria. Se olharmos para o mundo, a maldade tem chegado a um extremo profundo. As pessoas têm feito coisas que nós pensamos e olhamos e dizemos: não é possível que isso aconteceu. Não é possível que isso está acontecendo. E não é apenas nas cidades grandes, não é apenas nas cidades grandes, mas também no interior tem acontecido coisas que olhamos e vemos e não acreditamos que isso está acontecendo.
O Senhor Jesus disse que por multiplicar o pecado, por multiplicar o egocentrismo, o amor de muitos se esfriariam. A bondade, a compaixão, o amor de muitos iriam se esfriar. Por isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 1, nos diz: o amor fraternal seja contínuo. Ele está nos dizendo que o amor fraternal ele não é algo de um momento, mas algo constante. A grande ideia desse tema, desse texto, ela vem nos trazer o verdadeiro relacionamento entre irmãos é demonstrado diariamente através do amor, cuidado e comunhão, e não apenas dentro da igreja. É fácil chamarmos alguém de irmãos dentro da igreja. É fácil demais batermos no ombro e dizer: você é meu irmão em Cristo Jesus. É fácil apertar a mão, dar abraço, dizer a paz do Senhor, a graça e a paz. Mas a grande pergunta é: somos irmãos apenas no culto? Ou temos sido irmãos na vida? Temos sido irmãos apenas dentro do templo? Ou temos sido os irmãos aí afora, nas esquinas, nas ruas, de casa em casa, no partir do pão? O amor que mostramos no templo continua durante a semana? Ou ele é somente sabadal, dominical, na quarta, na quinta, quando há cultos? Ou seu amor tem se estendido durante a semana pelos seus irmãos? Pelos seus irmãos em Cristo Jesus? Muitos vivem uma fé de domingo, mas um coração distante durante a semana. Conversam no culto, mas ignoram no dia a dia. Abraçam no templo, mas não ajudam no cotidiano. O autor aos Hebreus é direto: permanecei no amor fraternal. Isso significa que o amor entre irmãos não pode ser momentâneo, ele precisa ser constante. O amor fraternal, o amor entre irmãos, não pode ser momentâneo, mas sim constante. Por isso nós veremos em Hebreus 13:1, o amor entre irmãos é uma ordem de Deus. O amor entre irmãos é uma ordem de Deus. O amor fraternal seja contínuo. O escritor aos Hebreus está escrevendo essa carta para uma igreja perseguida, para uma igreja que está enfrentando dificuldades e problemas, para uma igreja que está enfrentando problemas para se relacionar e para viver. Mas esse escritor, ele começa a dizer e exortar sobre a santidade. Como a igreja deve viver em santidade. Como a igreja deve agradar ao Senhor. Como a igreja deve caminhar na presença do Senhor. O escritor aos Hebreus, do versículo de 12 ao versículo de número 28, ele vai dizer sobre a santidade. Ele vai começar a dizer como a igreja deveria viver e analisar. Mas o escritor continua assim a dizer que o amor fraternal seja contínuo. Precisamos buscar a santidade, precisamos buscar agradar ao Senhor, mas precisamos viver em amor cotidianamente. Não apenas no templo, não apenas no momento em que reunimos, mas precisamos viver diariamente. É muito fácil fazer uma festa, mandar convites, mandar ligações, reunir as pessoas no templo para festejar, para fazer algo, mas aqui às vezes é momentâneo. Quando saem pelas portas, cada um vai para o seu lar, ninguém se preocupa o que está acontecendo na vida de um ou na vida de outro. Pessoas faltam o culto e as pessoas não ligam, não perguntam, não entram em contato para saber o que está acontecendo. Eu posso lhe ajudar, eu posso orar por você, eu posso te ajudar em oração, eu posso junto com você caminhar. Precisamos viver verdadeiramente o que o Senhor nos chamou para ser igreja. Ser igreja não é apenas se reunir em determinados dias. Ser igreja é viver em amor.
Ser igreja é praticar o que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Ser igreja é viver o que Jesus diz: um novo mandamento se vos dou, amai-vos uns aos outros. João 13, 34 ao 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus disse que o amor entre irmãos é a prova do discipulado. Jesus diz: nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você quer ser conhecido como discípulo de Cristo Jesus, como seguidor de Cristo Jesus? Ame uns aos outros. Dizemos ser filhos de Deus, ser servos do Deus Altíssimo, mas às vezes não queremos proximidade com aqueles que estão do nosso lado. Dizemos amar ao Senhor que não vemos, mas odiamos aquele que vemos. A palavra do Senhor nos diz que aquele que diz que ama o Senhor e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar alguém que não viu, se odeia quem viu? Vivemos em tempos onde pregadores e falsos profetas vão dizer, como o texto de Mateus nos afirma, que nesse tempo haveria falsos profetas, que dizem: é questão de gosto. Tem alguns irmãos que é igual Giló: você comeu, não gostou, você dispensa. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Jesus sabia quem iria o trair. Jesus sabia que Pedro iria o negar, mas Jesus mostrou o amor em todo o tempo. Jesus sabia de todas as coisas, mas ele não foi diferente com nenhum dos seus discípulos. O Senhor sabia da nossa pequenez, das nossas fraquezas, das nossas vidas, mas mesmo assim, ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Permanecer em amor fraternal não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordenança do Senhor. Foi o próprio Cristo que disse: um novo mandamento se vos dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Amar os irmãos faz parte da vida cristã. Amar os irmãos faz parte da minha e da sua vida cristã. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos fazer como a Bíblia me diz: não é bom que um ande só, mas que ande dois, para que se um cair, o outro levante. Precisamos viver o que a palavra nos diz: suportai-vos uns aos outros. Não é da parte suportar, fulano é insuportável, não, é dar suporte, ajude, acolha, coloque de pé aquele que está caído. Nós fomos chamados para dar suporte uns aos outros. Fomos chamados para sentir a dor um do outro. Fomos chamados para acolher uns aos outros. E a pergunta que nos fica é: temos vivido este amor? Temos praticado este amor em Cristo Jesus? Ou temos vivido para nós mesmos? Temos vivido para a nossa vontade, o nosso eu? Aproveitamos que a salvação é individual. Eu estou preocupado com a minha e cada um com o seu problema. Temos vivido, às vezes, um egoísmo espiritual. Estamos preocupados com a nossa vida e deixamos de nos preocupar com aqueles que estão fracos na fé. Onde Paulo, em sua carta, vai dizer em todo o tempo: aquele que é forte, ajude aquele que é fraco. Precisamos ajudar aqueles que talvez estão caídos, aqueles que talvez estão decepcionados, aqueles que talvez estão desacreditados do amor entre irmãos.
Mas é muito fácil, talvez, o pastor ligar e perguntar como você está, como a irmã está, como o irmão está, como vocês estão, por que não estão vindo ao culto, o que aconteceu? Mas é diferente quando um irmão entra em contato com aquele irmão e pergunta como você está. Eu tenho sentido a sua falta nos cultos. Isso é diferente. Talvez as pessoas achem que por o pastor ligar não é uma preocupação, mas talvez uma obrigação, porque é o trabalho dele. Então ele me liga porque é o trabalho dele, ele ganha para isso. Mas não é. Nós nos preocupamos com cada um dos irmãos, até porque a palavra do Senhor me diz que eu terei que apresentar cada um de vocês ao Senhor naquele grande dia. Mas nós precisamos, como irmãos em Cristo Jesus, viver esse amor. Precisamos, como irmãos em Cristo Jesus, viver o que o Senhor nos chamou para viver. Amar, o amor fraternal, ele não é um dom, não é um cargo, não é o conhecimento, ele é o amor verdadeiro de Cristo Jesus. As pessoas veem esse amor em nós, fora da igreja. As pessoas têm visto esse amor em nós, fora dessas quatro paredes. Tratamos os irmãos com respeito no dia a dia. Nosso amor é verdadeiro ou apenas religioso? Nós amamos de verdade, como o Senhor nos amou? Ou é apenas religiosidade? Temos sentido as dores uns dos outros? Temos vivido cotidianamente esse amor? Ou temos apenas praticado religiosidade, achando que assim iremos viver e herdar a vida eterna em Cristo Jesus? Precisamos e devemos amar os irmãos todos os dias das nossas vidas. Precisamos demonstrar o amor de Cristo Jesus a todos os irmãos. O amor não pode ser apenas no culto. O amor não pode ser apenas no templo. O amor precisa ser cotidiano. O amor precisa ser constante. O amor precisa ser em constância. Em todo tempo, ama-se um irmão. Diz a palavra do Senhor. Mas nós veremos em 1 João 3,18, o amor até entre irmãos se demonstra no cuidado cotidiano. Nós vamos ver em 1 João 3,18 que esse amor entre irmãos se demonstra em todos os dias. Primeira João 3,18. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. O amor verdadeiro não é discurso, é atitude, é cuidado, é presença. Não amemos de palavra nem de boca, mas de ação. Não é o que eu falo, mas o que eu faço, que o Senhor está vendo. Não é o que eu falo com a minha boca, é o que eu realizo com as minhas mãos. Não é aquilo que eu anuncio ou proclamo, mas é aquilo que eu faço uns pelos outros. Atitude é cuidado, é presença, é ajuda. O exemplo prático é visitar quando o irmão está doente, ajudar quando está passando em necessidade, orar durante a semana, aconselhar com amor, estar presente nos momentos difíceis, amar e estar junto em todo o tempo.
Nós fomos chamados para viver na prática, não apenas de palavra, mas com atitudes e com demonstrações de amor. Gálatas capítulo 6, 2, Paulo vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Precisamos carregar cargas uns dos outros, as dificuldades uns dos outros. Precisamos caminhar uns com os outros. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Você quer cumprir os mandamentos, você quer cumprir a lei de Cristo, você quer cumprir o que o Senhor te chamou para fazer e para viver. Dê suporte aos seus irmãos. Carregue as cargas uns dos outros. Se coloque no lugar do seu irmão. Sofra de empatia com o seu irmão. Se coloque no lugar dele. Mas é muito fácil apontar o dedo e dizer: está caído por causa disso ou daquilo outro. Está assim porque fez isso ou aquilo. Está vivendo desta maneira por causa disso ou por causa daquilo. Mas às vezes não nos colocamos no lugar do outro. E não vemos o sofrimento, o que estão passando, o que estão vivendo. E ainda jogamos mais uma pá de cal nos sonhos e na vida de muitas pessoas. Fomos chamados para viver o cotidiano em amor. Fomos chamados para caminhar em todo o tempo. Jesus nos ensinou com os seus 12 discípulos, caminhando, partindo do pão, vivendo todos os dias com eles. Irmãos de verdade carregam juntos, não abandonam, não ignoram, não se afastam. Irmãos de verdade carregam os fardos uns dos outros. E a pergunta que nos fica é: eu tenho ajudado meus irmãos fora do culto? Eu tenho ajudado os meus irmãos fora da igreja? Fora das quatro paredes? Eu tenho sido presente na vida deles? Eu tenho chorado com os que choram, eu tenho me alegrado com os que se alegram. Eu tenho vivido a palavra do Senhor. Ou apenas tenho conversado no templo? Apenas tenho dialogado e falado? E às vezes o irmão aqui no templo conversa e diz: olha, eu estou passando por uma situação assim na minha vida, e se abre, e aquilo vira fofoca. Aquilo vira chacota. Aquilo vira assunto nas rodas aí afora. Pessoas têm usado da artimanha a pedido de oração. Eu quero pedir oração por fulana, porque está vivendo assim, dessa maneira, dessa forma, desse jeito. Está fazendo isso e aquilo outro. É para orar, viu, irmãos? Temos vivido esse amor que Jesus nos ensinou. Temos vivido Cristo Jesus em todo o tempo. Precisamos, o amor é presença no cotidiano. O amor é cuidado diário. O amor é ajuda prática. É prática. É na praticidade. Não é de palavras. Lembra que a palavra diz: filhinhos, não ameis de palavras. É prática. Mas veremos agora o salmista no Salmo 133, versículo 1, vai nos dizer: o amor entre irmãos fortalece a igreja. O amor entre irmãos fortalece a igreja. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando há amor, há união. Quando há união, há força. Quando há força, há crescimento espiritual. Uma igreja forte não é a que tem mais membros.
é a que tem mais amor. E sereis conhecidos pelo amor. A igreja fortalecida não é aquela que tem o seu templo cheio, não é aquela que tem muitos membros. A igreja fortalecida é aquela que vive em unidade, é aquela que vive em amor, aquela que vive em amor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 ao 47, nos diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partir do pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja vive em unidade, o Senhor acrescenta. Quando a igreja vive em comunhão, o Senhor acrescenta os salvos. Quando a igreja vive em amor, o crescimento vem dele. Vivemos num tempo onde pessoas querem estratégias para encher a igreja, estratégias para conquistar e ter mais membros. A estratégia é viver em amor entre irmãos. A estratégia é viver a verdade em nossas vidas. A estratégia é demonstrar o amor de Cristo em todo o tempo. A igreja primitiva vivia em família. Eles se ajudavam, se cuidavam, se amavam diariamente. E Deus acrescentava pessoas, porque o amor atrai. E a pergunta que nos fica é: nossa igreja vive como família ou como um grupo religioso? Como temos vivido como igreja? Porque eu sozinho não sou igreja. Você sozinha não é igreja. Juntos somos a igreja, somos corpo de Cristo. Se somos corpo de Cristo, como temos sido para o mundo? Temos demonstrado Cristo em nossas atitudes? Temos vivido Cristo Jesus em nossas vidas? Ou apenas temos sido um grupo religioso? Nós nos reunimos em determinados horários, em determinados dias, para orar, para louvar, para ouvir a palavra, mas saindo daqui é cada um por si e Deus por todos. Eu já tenho meus problemas, pastor. Eu já tenho minhas dificuldades, eu já tenho minhas coisas para resolver, eu vou me preocupar com o problema dos outros. Eu já tenho muita coisa para resolver, muito problema da minha família para poder eu colocar em prática, eu realizar. Eu não tenho tempo para ser igreja. Eu não tenho tempo para ser irmão em Cristo Jesus. E achamos que assim iremos herdar o reino dos céus. E achamos que assim viveremos para o Senhor. Precisamos amar, porque o amor, ele gera unidade. A união fortalece a igreja. A igreja forte vive como família. As pessoas se sentem acolhidas no cotidiano, em nossas vidas.
Será que as pessoas têm se sentido acolhidas? Será que as pessoas têm visto o que você diz ser amor? Ser Cristo Jesus? Nós veremos na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11, o amor entre irmãos reflete o amor de Cristo. 1 João 4,11. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. De que maneira o Senhor nos amou? Entregando aquilo que Ele tinha de mais valioso, seu único Filho, para morrer em meu e no seu lugar. De que maneira o Senhor me amou? Vai dizer Paulo: todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Paulo, a carta de Romanos, vai dizer a respeito disso, que nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos amou, pagou uma dívida que não era dele, foi morto, levado como uma ovelha muda ao matadouro, se entregou no meu e no seu lugar. Por isso João está escrevendo essa carta e dizendo: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Se Cristo te amou, você precisa viver esse amor. Você precisa demonstrar esse amor. Cristo nos amou primeiro, mesmo pecadores, mesmo falhos, mesmo imperfeitos, e agora somos chamados a amar da mesma forma. É imperfeito, é pecador, mas eu preciso amar. É imperfeito, é pecador, mas eu preciso demonstrar o amor que Cristo demonstrou por mim. Eu preciso viver esse amor. Eu preciso viver Cristo Jesus. Ao contrário disso, enganamos a nós mesmos. Tiago, a carta de Tiago fala sobre isso. Aquele que ouve e não coloca em prática, engana a si mesmo. Aquilo que entra pelo ouvido e sai pelo outro e não vive, só engana a si mesmo. Acham que estão enganando o Senhor. Ele vê todas as coisas. Ele sabe o meu e o seu interior. Ele sabe o meu e o seu coração. Ele vê aquilo que o homem não vê. O Senhor tem visto. Efésios 4:2 nos diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Precisamos ajudar uns aos outros, com toda humildade e mansidão. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é com humildade e mansidão, com longanimidade, não é uma vez só, é por diversas vezes. Precisamos dar suporte uns aos outros. Amar irmãos não é fácil, porque irmãos falham, machucam, erram, mas o amor cristão suporta e perdoa. O amor que Cristo gera dentro de nós suporta e perdoa. Pois Paulo, quando escreve dizendo: o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, ele está mostrando o amor de Cristo Jesus por nós. E é esse amor que eu e você precisamos viver. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas haverá profecias, serão extintas
Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerão. É o amor que prevalece. É o amor que permanece. Amar não é fácil. Amar não é fácil. Porque irmãos falham, irmãos machucam, irmãos erram. Mas o amor cristão suporta todas as coisas. Eu tenho amado como Cristo me amou. Eu tenho amado meus irmãos como Cristo me amou. Eu tenho amado o Senhor como Ele me amou. Eu tenho perdoado os meus irmãos como o Senhor me perdoou. Eu tenho perdoado os meus irmãos como o Senhor me perdoou. Ou eu tenho dito o que muitos dizem aí, comigo é uma vez só. Fez, acabou. Não tenho outra vez, não. Eu tenho vivido a comunhão no cotidiano como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Quem ama, perdoa. Quem ama, suporta. Amar é viver como Cristo. Amar é viver como Cristo Jesus. O relacionamento entre irmãos não pode ser apenas no templo. Precisa ser no dia a dia, na convivência, no cuidado, na comunhão, na ajuda, no amor constante. Ser irmão é mais do que frequentar a igreja, é viver como família. Ser irmãos é mais do que frequentar a igreja, é viver como família. Ame seus irmãos fora da igreja, ajude no cotidiano, cultive comunhão durante a semana, seja um presente na vida dos irmãos, viva como família espiritual. E a pergunta final é: você é irmão apenas no templo ou também na vida? A pergunta que nos fica diante a toda essa leitura da palavra é: você tem sido irmão apenas no templo ou também na vida? Hoje, Deus nos chama a viver um amor verdadeiro. A ser igreja não apenas no culto, mas no cotidiano. Se queremos uma igreja forte, precisamos de irmãos de verdade. Decida hoje amar, cuidar e viver comunhão todos os dias. Que possamos escolher amar, cuidar e viver todos os dias como irmãos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua, Senhor, conosco, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a viver este amor. Nos ajude, Senhor, a demonstrar, a viver não só de palavras, mas viver de atitudes, aquilo que o Senhor nos chama para viver. Que possamos demonstrar no cotidiano, no dia a dia, que possamos viver o teu chamado, viver a tua vontade, viver o teu querer, viver o teu propósito aqui na terra, amando uns aos outros, como o Senhor nos amou. E que possamos viver para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de nosso Deus e Pai, e a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E aqueles que aguardam Cristo Jesus diz: amém. Oração silenciosa, estamos despedidos.